Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos ter um estudo a respeito da fé. Será um estudo rápido, objetivo, porque nós precisamos usar corretamente os recursos que nós temos aqui via internet. Mas eu quero usar os textos básicos para esse estudo: Abacuque 2:4, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. Nesses três textos nós vamos encontrar a expressão "o justo viverá pela fé". Precisamos entender que a fé não é algo que precisamos exercer apenas em momentos específicos da nossa vida, em momentos em que precisamos de alguma coisa, de Deus, que ansiamos, que o nosso coração suplica por algo e que exercemos a nossa confiança em Deus e para que possamos buscar nele alguma coisa. Mas precisamos entender que a fé é algo que deve fazer parte de todos os minutos, a cada segundo da nossa vida. Todos os autores colocam ali um termo de fé, viver pela fé. No grego, por exemplo, esse termo pistis, que é usado para expressar fé, ele tem duas aplicações: confiança e fidelidade. Esses termos estão intimamente ligados e expressam a verdade total da fé. Veja bem que nós precisamos entender que, mesmo quando estamos em situações difíceis, como no caso de Abacuque, no contexto, nós temos sempre que analisar o contexto. Abacuque tinha feito uma oração pedindo a Deus para que Deus mudasse algo na nação, e a resposta de Deus não foi exatamente da forma que Abacuque esperava. Deus disse que traria juízo sobre a nação. Isso causaria danos inicialmente, mas que no final seria bênção, trazer restauração ao povo. E Abacuque disse então, nesse contexto, que o justo viveria pela fé ou pela sua fidelidade. Ou seja, nós vemos no final do livro de Abacuque, no capítulo 3, ele dizendo: ainda que falte tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo minta, e que haja diante de tanta adversidade, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que tudo esteja acontecendo de maneira adversa, eu continuarei sendo fiel ao Senhor. Nós encontramos essa mesma aplicação nos outros textos, né? E nós precisamos entender que a nossa fé, ela deve ser usada também no sentido de fidelidade, principalmente de sermos fiéis ao Senhor. Quando somos fiéis ao Senhor, expressamos a nossa fé da maneira que realmente se torna plena, no sentido de confiar e no sentido de sermos fiéis. Quando sabemos a quem servimos, certamente seremos fiéis a Ele. Por isso precisamos conhecer ao Senhor, para que a nossa fé seja pautada no caráter, na retidão e na justiça de Deus, e principalmente no seu amor. Ele certamente espera de nós que sejamos fiéis a Ele. Quando Paulo escreve aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, uma das faces do fruto do Espírito é a fé, e ali a maioria das traduções coloca como fidelidade, ou seja, o Espírito Santo me conduz a uma vida de fidelidade ao meu Senhor. A fé deve guiar os meus pensamentos, as minhas emoções, cada passo, cada pensamento, cada atitude, cada emoção, tudo que eu faço deve ser guiado pela fé. Nós vemos também, por exemplo, nas Escrituras, momentos onde essa confiança precisou ser aplicada e foi bem sucedida. Pedro, quando, por exemplo, no mesmo momento em que confiou, andou sobre as águas, e no momento em que fracassou na fé, ao olhar para o vento, afundou. A mulher do fluxo de sangue foi bem sucedida pela fé. O próprio Cristo disse: a tua fé te curou. O centurião de Cafarnaum ouviu de Jesus: jamais vi fé como essa em Israel, porque ele confiou na palavra de Jesus e disse: se tu liberares apenas uma palavra, será o suficiente. Mas nós vemos em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, homens e mulheres, alguns ali a Bíblia cita o nome, outros não, mas nós vemos ali grandes homens e mulheres da história da fé. Nós temos ali o nosso pai na fé, chamado Abraão, e nós vamos ler ali alguns testemunhos desses homens e desse homem chamado Abraão. Os maiores testemunhos de Abraão envolvem as palavras: Abraão obedeceu, Abraão ofereceu. Abraão obedeceu quando saiu da terra de seus pais, confiando na fidelidade de Deus, e por isso ele foi fiel a Deus, independente do que ele via.
Abraão, quando ouviu de Deus para que entregasse seu filho como sacrifício, ele foi fiel a Deus. E no momento em que se levantou o machado, Deus proveu sim o cordeiro, mas havia no coração de Abraão o desejo de obedecer a Deus. E a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus, crendo na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, impregnada em Abraão, fez com que ele fosse fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão certamente terminaria o sacrifício, crendo que Deus, sendo fiel, ainda que ele sacrificasse seu filho, Deus teria poder para ressuscitá-lo dos mortos e cumprir a sua promessa. Homens e mulheres alicitados foram fiéis ao Senhor, demonstraram a sua fé em expressão de fidelidade ao Senhor. Que essa fé, gerada pelo Espírito, como Paulo escreveu aos Gálatas, ela esteja impregnada em nós. Que essa face do fruto do Espírito Santo esteja sempre em nós. Essa fé que nos impulsiona a sermos fiéis a Deus. Eu quero orar ao Senhor para que essa palavra, para que essa compreensão sobre a fé, ela se torne real na sua vida. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus Santo, fiel e justo, em nome do Teu Filho amado, nós oramos a Ti, invocamos ao Senhor e sabemos que muitas vezes somos como Pedro, que precisamos do auxílio do Senhor para que sejamos fiéis ao Senhor, para que o Senhor aumente a nossa fé, tanto para crer, para confiar, tanto para sermos fiéis, para obedecer ao Senhor como Abraão, para oferecermos a Ti aquilo que seja necessário como Abraão ofereceu, porque sabemos que somente quando exercermos a nossa fé na plenitude, não apenas em um modo, não apenas em um sentido de confiança, mas no sentido de obediência, de renúncia, de entrega, de fidelidade ao Senhor. Somente assim viveremos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Somente assim alcançaremos, ó Pai, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que isso se torne verdade na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na vida daqueles a quem o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus. Compartilhe esse estudo, esse pequeno estudo com as pessoas que você ama, para que elas possam também ser edificadas e aprendam um pouco mais sobre a fé. Deus abençoe até o próximo estudo, em nome de Jesus.